Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 16, do verso 1 a seguir, até o verso 15. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém. Pode sentar-se, meu querido irmão. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que é a sequência de um discurso da parte do Senhor, que, se você observar, lá no capítulo 13, quando o Senhor se reúne com os discípulos para celebrar a Páscoa e dar a instituição da ceia. Algumas pessoas dizem assim, esse é o texto da última ceia. Não, está errado. Você pode falar que é a última ceia. Alguns pensam assim por conta de depois ele ter ido à cruz, né? Mas na verdade é a primeira ceia. Foi a última Páscoa e a primeira ceia. Estabeleceu ali. De modo que nós temos o capítulo 13, o capítulo 14, 15, e depois, quando chegamos no 16, ele começa a dizer, depois tenho dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Que coisas? Aqui ele vem falando, no capítulo 13, que lavou o pé dos apóstolos, no capítulo 14, que ele disse, não se turbe o vosso coração, no capítulo 15, que ele fala que é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, que a vara que está nele ele vai limpar para que dê mais fruta, que não está nele ele vai tirar e vai ser lançado fora. E quando chega no capítulo 16, ele fala uma coisa tremenda, profunda. Ele diz assim, eu vou, mas vocês estão ficando tristes porque eu estou dizendo que eu vou. Porém, se eu não for, não tem como enviar o Consolador, mas eu vou e não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. Aí o versículo 8 nos diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Como é que não vai ver mais, se depois eles viram o Senhor? Não vai mais ver assim, nesse corpo abatido, mas vamos ver no corpo de glória, o corpo ressurreto que ele tem e que um dia nós também teremos semelhante ao dele. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o título da mensagem desta noite é este: convencidos, convertidos, aleluias, e conservados. Isso é tremendo para nossas vidas. Convencidos, convertidos e conservados. Porque no discorrer de todas as palavras do Senhor, não só no capítulo citado, no que eu falei anteriormente e depois, evidentemente, nós temos tremenda segurança em Cristo. O que nós temos visto em muitos lugares, o ensinamento errôneo de uma falsa segurança em Cristo. Em outros lugares, uma falsa segurança no homem, e se inverte os valores. A nossa segurança não está no homem, mas está toda centrada em Cristo. Quando observamos as Escrituras, nós temos que lê-la e meditar nelas com foco em Cristo, com o entendimento que Cristo é o centro e não o homem. Cristo é o centro. Então por isso nós chamamos de visão cristocêntrica ou pregação cristocêntrica, com Cristo no centro. Observe,
Quando ele vier, quem? O Consolador, quem? Paracletos, quem é esse? O Espírito Santo. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, de 3 coisas o Senhor Espírito Santo nos convence: do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele continua explicando: do pecado porque não crê em mim, do juízo, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então ele encerra aqui, ou melhor, ele dá aqui o entendimento pleno de que se alguém é convertido, é por conta do Espírito Santo, porque ele veio e os discípulos não mais o veriam na forma que ele estava, num corpo como eu tenho hoje abatido, embora ele não tivesse pecado. E em tudo foi tentado, porém não pecou. A Escritura não deixa bem claro isso. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. De modo que quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para quem é perfeito, de verdade e de fato. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós observando na Escritura a grandeza da misericórdia, da bondade, do amor de Deus, de enviar o seu Espírito Santo. Porque o verbo enviar, eu tenho sempre dito isso também, é um verbo que as trevas, que o próprio adversário, que todos o mal, eles têm pavor desse verbo. Eu imagino, por conta de que o Pai enviou o Filho enviou o Espírito, e o Espírito envia a igreja. Os missionários são enviados, lembra? Quando ali em capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam orando, os apóstolos, os servos do Senhor, aí a palavra do Senhor disse assim, que o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, para enviar. Então o Espírito Santo está fazendo isso na minha vida, na sua vida, para nós servirmos ao Senhor, pregarmos o Evangelho e proclamarmos a palavra. E a nossa função como servo de Deus é proclamar o Evangelho, pregar a palavra. Não compete a mim nem a você a convencer alguém. A Bíblia nos instrui a nós termos habilidade, a buscarmos a entendimento da palavra, para dar boa razão daquele que nos pergunta, para chegar e dizer: olha, por que você precisa de Jesus? Ontem eu evangelizava uma pessoa, eu tinha pouco tempo, eu estava no plantão, eu disse para ela: eu em 30 segundos vou te pregar o Evangelho, é o tempo que eu tenho. E em 30 segundos eu falei da criação, da queda, da redenção, em 30 segundos, da criação, da queda, da redenção, e eu falei da eternidade com o Senhor, ou sem o Senhor, para aqueles que não têm Cristo. Falei isso daí rapidamente, de modo que a pessoa ficou muito feliz. Falei: nunca ouvi o Evangelho, eu quero conhecer o Evangelho. Eu preguei, deixei a certinho para ela estar aqui, mas eu quero que ela vá para Cristo, quero que ela esteja em Cristo. Você vai congregar aqui ou não é outra história, eu quero que ela esteja em Cristo. Amém, queridos? Então, amados, do pecado, olha só, a Bíblia nos ensina em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, todos, não apenas um ou outro, ou um grupo melhor ou não, todos. Ah, mas aquele lá é muito bom, é muito gente boa, é muito gente fina. Todos. Uma questão de moralidade de um mais do que o outro é uma outra coisa, mas ele ser um ser moralmente melhor do que o outro, uma pessoa que não rouba, que não espanca, que não trapaceia, isso é uma coisa ética e moral dele. No entanto, ele continua sendo pecador do mesmo jeito, ele precisa se arrepender dos seus pecados e precisa de Jesus, porque sem Jesus não tem condições, não há salvação. Então quem convence é o Espírito Santo, porque às vezes tem uma pessoa que uma vez me disse assim: olha, eu sou um bom marido, sou um bom pai, sou um bom trabalhador, eu vou para o céu, eu pago as minhas contas, eu não dou calote a ninguém, eu sou uma pessoa educada. Isso são obras do homem, e a Bíblia nos ensina que não é por nossa justiça, o nosso mérito. A salvação é pela graça de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus. Logo, quem convence que isto é assim, não são as minhas palavras, mas é o Espírito Santo. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós fazemos algo assim tremendo. Por isso há uma convocação e há um arder no coração do pregador e daqueles que são servos do Senhor. Deve haver pelo menos isso, um ardor de anunciar, de proclamar, para você chegar e anunciar, porque quando você prega a palavra, é ali, na pregação do Evangelho, que a alma vai se arrepender, vai se converter, ou seja, o Espírito Santo vai agir. Você pode pensar assim: mas pastor, eu já preguei para tantas pessoas, tantas vezes, tanto tempo e não se converteu. É uma outra história que eu vou dar um outro ensinamento daqui uns dias. Mas a verdade é que a minha função é anunciar o Evangelho, é pregar a palavra. E quando eu prego a palavra, o Espírito Santo está agindo. E quem faz isso é o Espírito do Senhor. 2 Coríntios 5, verso 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 10, verso 9 e o verso 10 diz: se com a tua boca confessares o que o coração acreditou, ou
se com o coração você crer e com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, perdoador, aquele que liberta, aquele que realmente purifica do pecado, será salvo. De modo que aquilo que vai ser confessado é o que já está agindo lá dentro. Olha que coisa importante, esse eu vou ler, Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. De modo que quando eu acredito que é o Espírito Santo que age em mim para eu acreditar. De modo que quando eu sou levado a crer na bondade e graça do Senhor, é o Espírito Santo que convence. Foi o que Jesus deixou claro: Ele vos convencerá. Então isso aqui é esse convencimento de que nós somos de fato pecadores, independente do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós precisamos de um grande Salvador, porque todos somos pecadores. Por mais que a pessoa possa ser ética e moralmente equilibrada, uma pessoa decente, de moral ilibada até, se ela não se arrepender dos seus pecados e acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessá-lo como seu Senhor e Salvador, ele não é salvo, e ponto. E isso quem faz não sou eu, quem convence é o Espírito Santo. Observe aí em vamos para 2 Coríntios agora. Eu vou ler dois textos. Eu vou ler um texto em 2 Coríntios e um em Romanos 5. O 2 Coríntios não precisa abrir não, eu vou citar aqui. Deus fez daquele que não tem pecado pecado por nós, levou o nosso pecado. O original é esse: Ele levou o nosso pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, porque Ele vai convencer do pecado. Bom, Ele me convenceu que eu sou pecador e vai me convencer da justiça. Só pela justiça, que se eu fosse falar só da justiça hoje aqui, eu ia passar horas e horas falando da justiça da parte do Senhor. Mas a justiça é a seguinte: é que toda a humanidade é pecadora, e toda a humanidade estava indo em direção à perdição eterna. Mas Deus, por graça e misericórdia, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, queridos? Mas para isso acontecer, o Espírito Santo vai agir, convencendo do pecado e da justiça. Porque há pessoas que batem no peito, como eu falei agora há pouco de alguém: não, eu sou muito bom, eu sou justo o suficiente para me manter. Não, não é. Então quem vai convencer de que é o Senhor que age em nós é o Espírito Santo. Do pecado, todos somos pecadores. Da justiça, olha para Romanos 5. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. A seguir, diz assim: mas Deus... eu vou ler também o 6. Vou ler o 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque teve um tempo. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Bom, pode ser que alguém, por causa de alguém que é bom, eu ouse morrer. No entanto, o texto nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, homens tenebrosos indo para o abismo, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. De modo que alguém pode dar, talvez dê, alguém pode ser que por um bom, alguém que é do bem, ele faça isso, mas Cristo fez sendo nós ainda pecadores. Observe: logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque quando eu sou justificado, eu sou mais do que perdoado. Mas como é que é isso? Porque quando eu sou perdoado, suponhamos que uma pessoa faça um crime, cometa um crime, um delito, e vá preso, e a sua pena é de 10 anos. Suponhamos que ela matou uma pessoa e ficou 10 anos na prisão. Depois de 10 anos ele é liberto, ele sai dali perdoado, porque a justiça ele cumpriu 10 anos, a pena 10 anos, ele saiu perdoado diante da justiça, mas não está justificado. Nada justifica ter tirado uma vida. Agora, quando Cristo nos perdoa, Ele nos perdoa das nossas iniquidades, nossos pecados, nossas transgressões, e nos justifica. Porque porventura, vindo o inimigo ou alguém apontar e dizer, nós podemos olhar para o livro de 1 João, que diz
Se nós estamos em Cristo e nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade, de todo pecado. Então, além de perdoar, Ele nos justifica. Então nós seguimos aqui com o texto. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. O homem perdido, desligado, isso é religião, é Deus ligando o homem com Deus, ou Deus com o homem, o pecador perdido. Agora Deus reconcilia através de Cristo. Portanto, verso 12: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Esse homem é Adão. Assim também a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu vou continuar na leitura. Se por causa de um pecado a coisa foi um estardalhaço, foi um estrago tremendo, porque o pecado, quando entrou no mundo, ele trouxe a morte a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas em Cristo, o que ele fez superabundou, foi acima do que fez Adão. Porque o que Adão fez, ele abriu as portas para a morte e o pecado. Mas o que Cristo faz e fez na cruz do Calvário é nos conceder graça de estarmos diante do Senhor e de ter eternamente a nossa salvação garantida em Cristo. Salvação essa que, quando Deus nos dá, nunca mais você perde. Isso é bíblico e é centrado e é contextualizado. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação pela vida. Por um só ato de justiça. Essa justiça quem convence é o Senhor. Por um só ato de justiça. Porque o salmista não, o profeta Isaías, em Isaías 64, verso 4, verso 6, se não me falha a memória, o 4, diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Por mais que nós queremos apresentar-nos justos, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas a justiça, esse único ato de justiça que Cristo fez, nos torna limpo e diante do Senhor para a honra e glória do Todo-Poderoso. Por mais que nós erremos e pequemos e falhamos e caímos para lá e para cá e balançamos daqui e dali, pelos atos de Cristo ou pelos méritos de Cristo, nós temos graça da parte do Senhor. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, e é Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa justiça quem nos convence é o Espírito Santo. Isso aqui é quem faz é o Espírito Santo, convencendo-nos que o único ato de justiça que Cristo fez na cruz do Calvário, e quando eu acredito que isso que Cristo fez é poderoso para me purificar de todo pecado, de toda iniquidade, e me apresentar justificado diante do Senhor pelos méritos de Cristo, isso é uma confissão que somente o Espírito Santo age em nós para fazermos, de modo que ninguém consegue fazer isso se não for pela ação do Espírito, e é isso que Cristo disse. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora observe, e do juízo? Porque em Atos, não só, mas eu não posso aqui ficar multiplicando os versículos, porque são muitos e minha hora já está avançando. Em Atos 17, 31, vamos lá, é um texto que eu sempre falo e eu quero citá-lo mais uma vez. Atos 17, verso 31, está escrito assim, eu vou ler o 30 e 31.
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. A ordem do Senhor é essa: em todo tempo, em todo lugar, em toda época, em todo lugar, em todo tempo, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então a certeza que Deus deu é que quando ressuscitou Jesus, entre outras coisas, Ele deu uma certeza de um dia de juízo. Lembra que nós lemos em Romanos 10, 9 e 10, que diz que se nós confessarmos que Jesus Cristo, quer ver? Vamos lá? Romanos 10, verso 9. Olha só, Romanos 10, verso 9 e 10. A saber, 2 pontos: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se creres que Deus o ressuscitou, porque há pessoas que não acreditam nem que Ele exista, quanto mais que morreu e ressuscitou, morreu por nossos pecados e ressuscitou por nós. Há pessoas que nem nisso acreditam, mas se com convicção acreditar, e Deus deu convicção, deu garantia, deu certeza, deu firmeza de que Ele morreu e ressuscitou, e tem determinado um dia que com juízo há de julgar toda a humanidade. Mas quem está em Cristo não entra em juízo, não entra em condenação. Agora observe. Então quem convence é o Espírito Santo. Fica bem frisado isso na sua mente, guarda isso no seu coração. Quando você pregar, pregue com firmeza, pregue a palavra, ensine a palavra, fale a palavra. Se você não tiver habilidade, fale olha aqui, ó, o Espírito Santo me mostra na palavra aqui, ó. Pega aqui esse texto de Romanos 9, 10, ou 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 10. Faz assim, Romanos 10, 9, 10. Eu não sei, eu não sou um pregador, eu não tenho esse dom, mas traga-o até aqui, leve-nos até Ele, para que possamos falar do amor de Deus, porque nós temos que anunciar. Nós temos pouco tempo, nós não podemos dormir, não podemos cochear nos pensamentos, não podemos ficar preocupados com isso, com aquilo. As preocupações vêm, tentam nos afogar, tentam nos abafar. Nós precisamos anunciar, é tempo de anunciar, é em tempo e fora de tempo, temos que pregar, com calor, com frio, com sol, com chuva, com cansaço, sem cansaço, com dinheiro, sem dinheiro, com emprego, sem emprego, com saúde, até mesmo sem saúde, temos que anunciar. Aliás, eu já contei aqui, mas alguns irmãos não estavam, não eram daqui, não faziam parte. Eu vou contar agora da minha tia, irmã do meu pai, a irmã do meu pai chamada Madalena, lá em São José dos Campos. Quem é da região leste de São José dos Campos, quem é ali do bairro ali chama Vila Industrial, e ela mora na parte do bairro que todas as ruas têm nome de passarinho. É Rua Bem-Te-Vi, Rua Canário, Rua Pardal, Rua Periquito, assim, todas as ruas desse bairro são ruas com nome de passarinhos e de aves, né? E a irmã Madalena, esposa, na época então, depois ela ficou viúva do meu tio Geraldo de Moura, e ela é irmã do meu pai. Era uma senhora gorda, forte, muito simpática. Sabe aquela pessoa agradável? Chegou, todo mundo gosta, que pessoa assim. Só que ela ficou doente, muito doente. E nós fomos visitá-la, eu e minhas irmãs. Tomamos um carro, uma Kombi, eu não me recordo muito bem, sei que nós fomos numa turma lá, acho que foi uma Kombi mesmo. E chegando na casa dela, a expectativa que eu tinha, uma pessoa acamada, eu trabalho com saúde, eu trabalho na área de saúde, eu sei como é que é uma pessoa acamada, doente. Uma pessoa acamada, com sonda vesical de demora, não pode ir no banheiro fazer xixi, tem que fazer xixi pela sonda. Com sonda nasogástrica, não pode correr, ali. Não, acho que sonda nasogástrica não estava nessa época não. Enfim, eu sei que estava bem debilitada, uma pessoa extremamente grandona, forte, estava pele e osso. Quando nós chegamos ali, você já chega meio que com aquela cara de morte, né? Não chega? Não chega assim? Meu Deus do céu, vamos lá. Hoje eu não tenho mais isso, eu trabalho ali, eu procuro levar meus pacientes, pelo menos um pouquinho de alegria. Por mais dor que eles estejam, opa, tudo bem, vou brincando, né? Para poder, já é tão ruim, está doente, vai chegar com aquela cara azeda, né? Não tem um enfermeiro que tinha, não tem, irmã Luiz? Não tem uns enfermeiros que tem cara azeda? Tem. É tão ruim, você está com dor, está doente, chega aquela cara azeda, fica mais doente ainda. Aí chegamos na casa da minha tia, aquela mulher que era forte, sosa, pele e osso. E a impressão que eu tive que ela ia ficar chorando, e nós todos íamos chorar, né? Apesar que eu não sou chorão, mas ficar contristado ali, quebrantado ali, contristado. Quando eu cheguei, ela
levantava os braços, era a única coisa que ela conseguia fazer. Deitadinha, só o bracinho dela levantava assim: meu sobrinho, vem cá, minha sobrinha, vem cá, e tal, e feliz e alegre. Porque ela disse assim: olha, eu estou doente, eu sei que eu vou morrer. E ela, depois de um mês, ela morreu mesmo. Porque eu estou muito debilitada, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sirvo um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Vocês que estão, pegou para minhas irmãs, vocês que estão afastados do Evangelho, vocês que não conhecem Jesus, vocês precisam conhecer Jesus. Doente ali, o que você esperava ali? Alguém ficasse lamentando, lamúria. E tem crente que tem saúde, tem os pés, tem a perna, está andando, está doente, e só lamenta, fala lamúria, não tem um louvor, não tem uma adoração, não tem uma gratidão a Deus. Que crente nós somos às vezes, que temos tudo e não demos um glória a Deus. E vemos os irmãos em outros países por aí, como eu já falei, que eu tenho contato com o irmão lá de Moçambique, que muitas vezes o povo não vai no culto, não é porque está calor, ou chovendo, ou frio, é porque não tem força para levantar, porque está sem comer há dias. Mas quando vão, adoram a Deus, celebram o Senhor, cultuam o Senhor, mesmo às vezes vão se arrastando e adoram ao Senhor e glorificam a Deus. Então nós temos que saber que é o Espírito Santo que nos convence da justiça e do juízo, do pecado, de tudo. É Ele que nos convence. Olha só o que diz em João, Evangelho, olha lá, João capítulo 5, vamos lá comigo, João capítulo 5, verso 24, a seguir: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Que mortos são esses? O que fala em Efésios 2, verso 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, quando esses mortos, como eu e você, que não tínhamos Cristo, estávamos mortos. Por quê? Porque o que o texto nos informa em Efésios 2, verso 1, é que toda a humanidade pecou. Em Romanos 3, 23 diz, eu li com vocês, eu falei com vocês, citei: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Ora, o homem sem Deus, ele está morto. Eu tenho aquela frase que muitos aqui também já não ouviram, que não estavam aqui ainda, que foi um dia que Deus me inspirou essa frase, que eu sempre brinco, parece até uma frase do Chaves, né? Você precisa morrer porque você está morto, senão morrerá. Ué, como assim? Nós precisamos morrer porque nós estamos mortos, senão morreremos. Precisamos morrer para o pecado, porque nós estamos mortos em pecados, senão morreremos a morte eterna. Quando Cristo, o Espírito Santo convence, é o Espírito Santo que age em nós. E o texto que nós lemos aqui, quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque o que está no pecado, ele está morto. Esta é a primeira ressurreição, erroneamente ensinada, que eu já preguei, tem no meu canal, em outras passagens bíblicas ensinando sobre isso. Mas aqui eu quero frisar: a primeira ressurreição é quando você ouve o Evangelho, você é levado pelo Espírito Santo a se quebrantar diante do Senhor, e acreditar que Ele é o perdoador, e acreditar que nós somos pecadores, porque se não for pela ação do Espírito Santo, o homem fica em trevas. Se nós estamos aqui, isso seja para a honra e glória do Senhor, é porque o Espírito Santo agiu em nossas vidas, quebrantou-nos, nos inspirou, nos mostrou, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. De modo que nós olhamos para esse versículo aqui: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem a voz, esses viverão. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder também de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Vai ter o dia do juízo, verso 28: e não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. O que nós temos aqui? Primeira e segunda ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? Quando nós ouvimos o Evangelho, estamos salvos por Jesus. Quando é a segunda ressurreição? Porventura, tendo nós morrido, pela vinda do Senhor, seremos ressuscitados. Leu o texto? E a hora vem em que todos ouvirão, os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que ouvirem sua voz, que fizeram bem, vão sair para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal
qual? Para a ressurreição da condenação. Aqui fala de duas ressurreições, para a vida e para a condenação. Mas em Cristo, aliás, essa aqui fala da mesma ressurreição, só que com duas situações. É a ressurreição pela vida do Senhor, em que quem praticou justiça, creu em Jesus, viveu pelos méritos de Cristo, tem a ressurreição da vida. E quem está morto vai ser ressuscitado, mas não estava em Cristo, não viveu com Cristo, não foi salvo. Esse ressuscita para a condenação. Porque quem está em Cristo já ressuscitou, já morreu para o pecado, porque estava morto em pecado e não morrerá a morte eterna. Isso quem vai convencer não é o pregador morgado, não é o pregador A, B, C, ninguém. Isso quem convence é o Espírito Santo. Mas a Bíblia nos garante que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que pregar a palavra, anunciar o Evangelho, e é o Espírito Santo que vai agir. Quando eu e o Monseiro fizemos um evangelismo no cemitério no último mês de novembro, naquela ocasião de finados, pregamos no cemitério onde havia pessoas mortas, sepultadas há muito tempo, e pessoas mortas ali sentadas, andando, tomando café, participando de alguma coisa, visitando o sepulcro, mas estava tudo morto. Porque o homem que não tem Cristo, ele está morto em ofensa e pecado, mas quem vivifica é o Espírito do Senhor, é Deus que vivifica, é Deus que age em nossas vidas, aleluia. A Bíblia nos ensina em João 3, verso 3, que o homem precisa nascer de novo, e esse nascer de novo é uma obra que o Espírito Santo faz, é uma obra de regeneração que é feita pelo Espírito do Senhor. Observe, Romanos capítulo 8, verso 9 e verso 10. Romanos capítulo 8, verso 9 e verso 10. Daqui mais um pouco, meus queridos, eu vou começar a instruí-los de uma forma mais... Eu vou devagar, vou dando um pouco mais de alimento, mais sólido. E à medida que vocês vão estudando, traga sempre uma caneta, um papel, um lápis, e vai anotando. Muito embora você possa depois entrar no canal e ouvir de novo. Mas vai anotando, vai marcando aí. Isso aqui não entendi, explica isso. Eu quero ter o prazer de sentar junto e com você nós aprendemos, porque sempre nós temos que aprender. Amém, queridos? Romanos 8, 9. 8, 9 e 10, né? 8, 9 e 10. Vós, porém, quem? Vós quem? Igreja. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, porque está morto, não é dele. Mas agora, se é de Cristo, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Lembra que eu falei? Por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. De quem? De Cristo. Então nós sabemos que esse convencimento do juízo da justiça é Cristo que faz, é o Espírito Santo que faz, e aponta para Cristo, e glorifica Cristo. Lembra que o Senhor falou? Ele vai vir, eu enviarei o Espírito, e Ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, e Ele me glorificará. Como é que Ele vai glorificar? Apontando para o pecador, Cristo na cruz do Calvário. É muito triste, irmãos, lugares lotados com placa de igreja, chamando de igreja, falando que é igreja, anunciando que é igreja, e que não fala da obra de Cristo na cruz do Calvário. É lastimoso, chega a doer saber que lugares estão aí pregando um outro evangelho, com um outro espírito, com um outro Deus, uma outra fé, uma outra, tudo contrário, longe da verdade. E as pessoas vão afluindo, vão afluindo, vão afluindo. Eu discordo, eu falei nessa série passada de 4 mensagens que uma congregação pode ser inteira de joio ou inteira de trigo. Tem os dois. Às vezes tem mais de um, menos do outro. Porém, sabemos que quem convence da verdade, porque o Espírito, como nós lemos lá em João 16, ele nos guiará a toda a verdade. Quando nós olhamos para a verdade do Evangelho e começamos a ser guiados pelo Espírito, eu sempre falo, irmãos, eu estou pregando, não fecha a Bíblia, eu sempre falo, não fecha, ou eu instruo, né? Fico a Bíblia aberta, porque o tempo todo eu estou aqui, falando versículo que você não tem habilidade, vai lendo, e vai pegando habilidade, saber que Salmos está mais ou menos no meio da Bíblia, depois de Salmos vem Provérbios, vem Eclesiastes, Cantares, vai pegando, Gênesis, o primeiro livro, guarda por bloco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e vai, para você ficar com habilidade, para você ter, quando estiver pregando, eu ou qualquer pregador, onde quer que seja, você pegar a palavra e observar o contexto. Então eu estou levando vocês na palavra a saber que a regeneração é feita pelo Espírito Santo. Olha, Romanos 2, verso 4.
eu sempre vou falar isso, leia tudo antes, tudo depois. Marca para você ler em casa depois do que eu disse, antes do que eu disse e depois do que eu disse. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ora, o que nos leva ao arrependimento? Eu me arrependi dos meus pecados. Mas a palavra não diz, arrependei-vos? Diz. A palavra não diz, arrependei-vos e crede no Evangelho? Diz. Arrependei-vos porque está próximo ao reino do céu? Diz. Diz, é o que o texto diz. João Batista lá no deserto, ele pregava e ele dizia, arrependei-vos. Vinha ali as pessoas, arrependei-vos. Quando Cristo, cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado por ele, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, voltou do deserto, guiado pelo Espírito, porque ele foi levado pelo Espírito para o deserto e foi conduzido, cheio do Espírito Santo, veio cheio de poder. E quando ele vem pregando, qual é a mensagem que ele prega? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós, está próximo, o reino de Deus. Quando os discípulos começam a pregar, depois de Atos 2, Pedro começa a pregar o quê? Arrependei-vos. Quando Paulo é convertido pelo Senhor, ali no caminho de Damasco, em Atos 9, ele começa a pregar, depois que o Senhor trabalhou em sua vida ali, ele sai pregando o que? Arrependei-vos. Ele pregava Cristo e a ressurreição. Se você confessar que Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou por você, e confessar isso e crer lá dentro, porque você só confessa o que está lá dentro, até porque a boca fala do que está cheio o coração, e você está cheio de Cristo, vai falar de Cristo. E se você está cheio de uma convicção de que nós somos pecadores, e essa convicção vem pelo Espírito, você vai confessar, eu sou um pecador, mas Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluias. Isso é obra do Espírito Santo. Ou despreza as tuas benignidades, que Deus, por benignidade, a bondade extrema, e é Deus que te leva ao arrependimento. Quem me levou a arrepender foi Deus. Por que Deus me levou a me arrepender? Porque eu estava morto em ofensas e pecados. Estando mortos em ofensa e pecado, vos vivificou. Exaustivamente eu tenho falado isso aqui nas pregações. Exaustivamente eu tenho proclamado essas grandes verdades, porque eu quero pregar para a honra e a glória do Senhor. São pregações que não lotam os templos. São pregações que muitas vezes as pessoas, eu queria ouvir uma mensagem que o anjo veio com a bandeja com... Não vai ter, meu irmão. Mas tem a mensagem que diz que nós somos pecadores, mas Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Observe, Tito capítulo 3, do verso 4 ao verso 6. Tito, se você tiver, os irmãos que não estão ainda muito práticos nas Escrituras, chega lá em Mateus, tenta achar Mateus, no meio da Bíblia mais ou menos está Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí você vai seguir os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, vai lá, Malaquias, Zacarias, Malaquias, vai indo. Aí vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Eu até esqueci que eu falei agora. Eu falei Tito, né? Tito, lá na frente, acharam? Eu não vou conseguir encerrar o tópico hoje, então eu vou deixar vocês acharem aí. Que eu achei que ia encerrar hoje. Nem o primeiro tópico eu não encerrei ainda. Virou uma série de mensagens. Sem eu esperar. Irmãos, sem eu esperar, vai ser mais uma série de mensagens. Porque essa eu achava que eu ia conseguir fazer hoje. Mas tá bom. Aleluia. Tito 3, do verso 4 ao verso 6. Diz assim a Sagrada Escritura. Acharam? Eu não achei ainda. Estou falando aqui, mas eu mesmo achei. Tito 3, do verso 6. Aliás, do verso 4 ao verso 6. Mas quando apareceu a benignidade... já que eu não vou ter tempo de encerrar hoje, eu vou ler desde o 1. Verso 1 agora, vai. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos,
desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não por nossas obras, guarda isso, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ficou claro nesse texto que andávamos, como Efésios fala, nos nossos deleites, nossos delitos e pecados, deleitávamos no pecado, mas a benignidade de Deus, conforme nós citamos em Romanos 2, verso 4, é a causa de nós alcançarmos o arrependimento. Nós fomos levados a nos arrepender porque Ele agiu em nós. Não fomos nós que, eu me arrependi, batendo no peito com soberba. Eu me arrependi porque o Espírito Santo agiu em minha vida, porque nem para isso o pecador consegue, se não for pela ação de Deus. Em outra ocasião eu vou falar, talvez até fale na próxima mensagem, já que eu não consegui concluir. Na verdade eu pensava que ia concluir hoje, mas eu não estou com pressa de pregar, eu quero pregar à vontade. Então não vou pregar domingo, o segundo tópico, vou pregar na quinta-feira, mas vou ficar livre para pregar, não na sequência como eu fiz, um culto em seguida ao outro, mas na quinta-feira que vem, provavelmente eu continuo com o segundo tópico. Esse é o primeiro tópico, convencidos, o segundo, convertidos, e o terceiro, conservados. Aliás, talvez eu consiga fazer mais um tópico e fechar os dois, não sei, eu não esperava, nem esperava hoje que não ia fechar, mas de qualquer forma, eu quero que fique frisado hoje, que se nós somos convencidos, é pelo Espírito Santo, e se por esse convencimento nos arrependemos, é por causa do Senhor Deus, e se nós nos arrependemos, é porque o Espírito nos apontou a obra de Cristo e a justiça que está em Cristo, não em nós. E esse regenerar é uma doutrina bíblica da regeneração e da renovação do Espírito Santo, é o agir de Deus nos regenerando. Isso vem através da pregação do Evangelho. Queridos irmãos, isso é algo para nós adorarmos e glorificarmos a Deus, não só com palavras de aleluia e de glória, mas com uma vida para Deus, com viver para Deus, com viver reto e íntegro diante do Senhor. É uma instrução que nós precisamos ter em nossos corações. E a minha oração e o meu clamor nesta noite é que saiamos daqui sabendo que quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo foi o Espírito Santo. Nos convenceu do pecado, porque nós não cremos em Jesus. Da justiça, porque Ele vai para o Pai e não mais iam ver com esse corpo que Ele tinha quando veio, mas com o corpo de glória. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, e com ele todos os que são dele, que não são do Senhor. De modo que pelo lavar regenerador do Espírito Santo e renovador, nós fomos alcançados pela graça do eterno Deus. Eu quero que você curva a sua cabeça e feche os seus olhos, e que nessa oração você tribute a Deus uma gratidão tamanha, porque mortos não podem fazer nada, o morto não decide nada. Eu vou falar sobre alguns assuntos, porque alguém pensa que o homem pode um pouquinho, ele vai daqui um pouquinho e Deus vem de lá. Não, isso chama-se sinergismo, mas a fé bíblica verdadeira, ela é monergista, é uma força só que age. Foi Deus agindo em nós mortos pecadores. Isso é monergismo, uma força monergística. Deus iniciou, Deus desenvolveu e Deus conclui a salvação. Deus começou, desenvolveu e concluiu a salvação. Pai, nós oramos nesta hora, rendendo a adoração ao Senhor, louvando e exaltando o Teu nome, porquanto Deus o Senhor, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, sabendo, ó Deus, que o Teu Espírito foi enviado, o Senhor enviou o Consolador, e Ele veio para nos convencer de que nós somos pecadores, que o Senhor, pela Tua justiça, pelo único ato de justiça, conforme lemos aqui hoje,
e porque também temos juízo, e esse juízo vai ser terrível para quem não está em Cristo. Que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e nós fomos graciosamente alcançados pelo Senhor. O Senhor nos deu graciosamente a regeneração pelo Espírito, e agora podemos crer graciosamente nessa tão grande salvação. Pai querido, nos conceda a graça de estarmos sempre adorando o Senhor e honrando ao Senhor por esta obra de convencer-nos de que em Cristo nós temos salvação. Nós te louvamos e te exaltamos em Cristo Jesus. Amém.